Gente, que bom, que maravilha! Quantas notícias boas nós estamos aqui para compartilhar e hoje uma participação, né? Uma parceria mais do que especial. Pastor Roberto conosco, vai ser tremendo e um assunto que todos vão ser, sim, de certa forma, edificados, acrescidos. Primeira vez que nós vamos fazer a live desse gênero, né? Transmitido por um outro dispositivo. Então, eu estou aqui com dois aparelhos, um pouquinho perdido ainda, mas eu estou esperando vocês chegarem. Todos chegaram, a galera está chegando aí. E sejam bem-vindos todos que estão chegando na nossa live. E eu vou chamar logo ele para não ficar demorando tanto. É esse aqui que está aqui à frente, Fernanda? Esse primeiro? Ok. Ah, que maravilha. Isso aqui é poder da tecnologia. Já chegou, meu amigo Pastor Roberto, pelo YouTube, pelo Instagram também. Minha cabeça está Olha meio cortada só, no Instagram, mas eu vou dar um jeito agora. Peraí. aí, ó. Já estamos Isso. nos vendo. É muito emocionante, né? A gente está olhando para duas câmeras ao mesmo tempo. Eu posicionei as duas muito próximas para que É, eu não ficasse tão meio zarolho aqui. Mas, enfim, pois é. pastor, boa noite. Muito bom tê-lo Boa conosco noite, aqui, querido. transmitindo para o Brasil, para alguns países da Europa, para amigos dos Estados Unidos, França, Inglaterra, Portugal, e hoje tendo a honra de receber essa pessoa ilustre, o pastor Roberto, que mexeu com o meu coração, né, por se tratar de um patriota, se tratar de um conservador, claro, na posição de pastor não poderia ser diferente. E uma frase que ele falou, eu vou parafrasear a frase dele, foi que, não sei se o senhor lembra, que o seu desejo, o desejo do seu coração era conhecer mais, ter mais intimidade com Deus, a essência do relacionamento com o Senhor. E isso mexeu muito com o meu coração e serviu de combustível para que eu continuasse, e estou continuando com as lives pela manhã, no cariz assim de adoração e palavra. E tem sido uma Amém. bênção. Eu quero desde já te agradecer pela presença e por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo corpo de Cristo. Amém, pastor querido? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. É um grande desafio para a gente estar fazendo uma live agora, não só na transmissão no YouTube, mas também no Instagram. Se houver alguma falha, eu já peço perdão a todo mundo, né? Tem sido uma grande experiência para nós. Bem, Sejam mas todos vai ser tudo bem-vindos. bem. Compartilhem com seus amigos essa oportunidade de participar, de nós conversarmos um pouco sobre família, que é um presente de Deus. Legal. E como esses vídeos, né, essa live vai ficar disponível por algum tempo nas plataformas, né, no YouTube, Facebook, Instagram e todos possíveis aí, eu quero começar, né, citando a nossa temática, que é a presença do Pai na mesa. A figura paterna é algo que tem sido discutido durante séculos e fundamentado até na ciência. Nós percebemos que há uma intervenção direta no fator psicológico, no fator na criação dos filhos, no que diz respeito ao seu caráter. E à medida que nós caminhamos e percebemos famílias estruturadas que estão vivendo nos moldes conservadores, né? Pai, mãe e a sua prole, nós percebemos que essas crianças, as estruturas mentais desses jovens, adolescentes, que tiveram a rica oportunidade de ter a presença de um pai à mesa, um pai cuidador, um pai instrutor, o pai que cuida, há um grande índice
de aprovação, há um grande índice de pessoas com um caráter bom, um caráter forte, e pessoas que vivem com princípios pautados na sociedade que agregam valores a um todo. E é nessa temática, nessa vertente que eu quero permitir intercalar aqui as minhas opiniões com a do amado pastor, como ele vê isso, a presença do pai, o que significa para o senhor, pastor Roberto, a presença da figura paterna. Não estamos falando agora, né, que nós, como conservadores e cristãos, nós conhecemos o Pai eterno, o Pai celestial, mas eu estou falando do Pai tutor, daquele representante legítimo que Deus outorgou à família, que Deus deu a responsabilidade de cuidar da sua família, do homem, representação divina na terra, que quanto família, a figura paterna. Eu queria ouvir o pastor nessas primeiras considerações. O que o senhor pensa sobre isso? Quais são os benefícios de ter a presença do pai à mesa? É incrível, porque apaixonado por ser pai. Eu sou apaixonado por ser pai. Porque meu pai era um homem apaixonado por ser pai, de segurar na mão, levar para passear, levar para ensinar a fazer compra no supermercado, Sim. me ensinar aos 6 anos a trabalhar. Aos 6 anos eu comecei a trabalhar na loja. Uhum. E isso nunca foi um sacrifício. Começar a trabalhar com 6 anos de idade. E o que você observa quando você aconselha famílias é a terrível falta de um pai numa família. Quantas famílias não são órfãos de pais vivos? Órfãos de pais vivos. Então, por isso que quando você me convidou para nós conversarmos sobre a figura do pai na mesa, meu coração assim trepidou, ele ardeu de prazer, porque, Bira, o meu maior ministério é de aconselhamento familiar. É aquilo que arde no meu coração, e a gente tem percebido tanta coisa. Velhos, pessoas já maduras, já de 70 anos, 80 anos, com problemas na paternidade. Sim, sim. Assim como crianças que também têm problema com paternidade. Então, esse assunto é fantástico. E eu queria que todos vocês prestassem atenção, não que nós tenhamos a verdade, não que a nossa posição seja a única, mas que eu tenho certeza que aquilo que vai ser falado hoje vai te fazer pensar sobre o seu papel de pai dentro de uma família. Sim. Falar em paternidade, olha... Olha aí, olha a belezura. Olha como vai chegando assim, ó. E o engraçado é que eles são criados nessa liberdade de intervir, porque, a despeito do que hoje alguns pais, não acusando os outros, das outras gerações, ela está tirando meu canudo, que eu estou tomando meu caldinho de cana aqui, ela já passou por debaixo da mesa, porque esse copinho que eu estou utilizando é o dela, então ela já pegou o canudo e o copo. Dá para o papai, filha, que estou usando. Estou usando, meu amor, mas eu estou usando. Pede a mamãe outro depois. Estou só tomando emprestado o seu. Eles são criados, infelizmente, diferente, né? Eu quero aqui deixar os meus elogios aos pais, à moda antiga, aos moldes antigos, sim, pais que não são tão liberais, pais que talvez, por algum motivo, até pela própria criação, foram mais rígidos com os filhos, proibindo algumas coisas que hoje eu permito por não ver a necessidade. Eu não estou falando de libertinagem, estou falando de coisas semelhantes a essa, né? Da minha filha chegar aqui, mesmo percebendo que eu estou ao vivo em uma live que ela já tem conhecimento disso, da minha vida pública, e ela chegar com toda tranquilidade e me abraçar, e é isso que eu quero transmitir. Essa entrada dela aqui
em nosso meio já denota os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu acredito. E como eu disse antes, sem desmerecer a forma que o pai, talvez o seu pai amado e amada seguidor, seguidora, amigos, irmãos, você que está assistindo essa live, talvez o seu pai deu aquilo que ele tinha para dar. Eu não desmereço nada disso. Há valores nisso. Mas o que eu quero, aproveitando esse gancho da forma da criação, da forma da presença, o que implica a presença, algumas presenças, sim, eu não posso deixar de dizer, abusivas, alguns conceitos, não é, pastor Roberto? Conceitos errados, abusivos de criação. E eu queria enfatizar como essa maneira saudável, essa maneira carinhosa, esse acesso mais liberado, porque antigamente, se eu adcorrer com o que eu vou dizer, alguns pais, se não a maioria, restringiam os filhos de forma muito incisiva no contexto social. Às vezes, quando uma criança, e ainda hoje eu acredito que tenha isso, uma criança chegava perto, a criança não podia opinar, a criança não podia chegar com essa liberdade. Cala a boca, menino, que seu pai está falando, os mais velhos estão conversando. A gente, de certa forma, ainda ensina, mas hoje eu acho que de forma mais maleável, de forma mais cautelar, e dando à criança, e para concluir meu raciocínio, dando à criança a importância de vida e não a reprimindo, porque há dados científicos que as pessoas que são menos criativas foram, de certa forma, tolhidas em algum lugar da sua infância. A criatividade é um reflexo da liberalidade, da liberdade. Eu não estou entrando na libertinagem. Há limites a ser dados, há questões que a gente precisa realmente se posicionar para que as crianças não dêem um passo além do que podem. Porém, há muitas coisas que tolhem, que deturpam, que infringem o campo da liberdade do indivíduo quanto criança, mesmo quanto criança. E eu quero falar um pouco sobre isso. Como é que o senhor vê a criação de outrora, além de enfatizarmos a presença do pai como um requisito indispensável à mesa, mas também essa presença e como ela deveria se comportar de forma não nociva, de forma positiva aos filhos. A Sofia acabou de ligar o micro-ondas aqui, mas tá bom, vamos lá. É incrível porque, se você observar, cada uma das gerações ela tem uma postura, tem uma posição, um direcionamento conforme as coisas vão acontecendo, conforme aquilo que eles receberam. Então, os nossos pais agiram basicamente como os pais, como os nossos avós, mas foram se aperfeiçoando com as novas coisas que surgiram. Que legal. Isso é muito relevante. Nós temos hoje ferramentas que podem nos ajudar ainda mais a cumprirmos o nosso papel de pai que os nossos pais não tinham. Uhum. E eles tinham ferramentas fantásticas que nós não temos hoje. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes o seu pai sentava na calçada, no final da tarde, no início da noite, ali, e conversava com os vizinhos, enquanto você brincava na calçada com os outros meninos à noite, com liberdade, e se ele falasse assim, filho, está na hora, imediatamente nós entrávamos para dentro de casa. Era o banho. Hoje, nós não temos essa liberdade de sentar na calçada, Sim. devido aos riscos. Mas nós temos outros passeios que nós podemos fazer que os nossos pais não podiam fazer. Nós temos muitas outras alternativas. Então, eu creio sim que nós temos, que nós precisamos nos aperfeiçoar com as ferramentas que temos hoje, com o que nós temos hoje para sermos os melhores pais segundo o propósito de Deus. E isso é possível, sim. Que legal.
Muito bom. Você estava falando aí, eu pensei em algo, algo que está no meu coração. Eu estou tentando ajeitar aqui a câmera. Tá bom, tá bom. Não, tá Fica bom. tranquilo. Quando a criança tem o pai ali como referencial, existem expressões cabais, informações precisas, diretas, né, inteligíveis, mas existem aquelas informações intrínsecas, aquelas que são percebidas pela criança. Eu estou falando aqui mais do comportamento. Eu ressalto sempre uma história que eu vi na casa de um amigo meu, lá do interior, que os dois filhos dele, né, gêmeos, das crianças maravilhosas, saudáveis, e eu notei uma coisa. Eu percebi que um dos filhos, um passava muito mais tempo distante do pai e o outro estava próximo. E aqueles, né, que acreditam em Deus, que estão assistindo, porque há tantos segmentos que nos seguem através das plataformas digitais, das redes sociais, do Facebook, do YouTube, e esse vídeo vai ser um veículo de comunicação no âmbito social, e alguns dos internautas, eles não acreditam em Deus, mas enfim, a temática que nós estamos tocando hoje não é sobre Deus diretamente, apesar de acreditarmos nele, e o que eu vi ali, Deus pôs algo no meu coração, que Deus pôs um sentimento do tipo, pergunta a essa criança que está próxima ao pai, um dos dois gêmeos, o que ela ouviu da conversa do pai. E eu fiquei curioso. E aí, ao ser indagado daquela criança, aquele filho querido, ele até respondeu algumas coisas que o pai estava falando, né? Porém, o outro que estava distante, aquele sentimento veio forte no meu coração, agora pergunta ao outro. E, para nossa surpresa, o que estava distante respondeu com muito mais precisão o que o pai estava conversando comigo do que o que estava sentado perto do pai. Então, aqui há um dado muito interessante e algo para observarmos. Eu, como um estudioso da psicanálise, né, tendo a influência da minha esposa, que é psicóloga, eu fico notando no comportamento que, às vezes, o perto não significa estar propriamente perto, e o longe também não quer dizer que eu estou propriamente longe, numa linguagem das crianças. E eu percebi que o fator principal, e aqui eu quero deixar algo para o Amado estar também discorrendo sobre a sua visão sobre esse assunto, eu percebi que aquela criança que estava distante requeria algo do pai. Na linguagem dele, sem palavras, daquele pequenino, daquela criança maravilhosa, ele estava sinalizando, comunicando para o pai que ele gostaria de ser solicitado, de ser chamado. Por isso, ele ficava atento a tudo que o pai estava conversando com o amigo, com o Bira, porém não se aproximava, porque havia uma necessidade, eu creio que por causa do temperamento diferente do irmão, havia uma necessidade dele de ser solicitado. E foi batata, foi dito e feito. E eu pedi para o pai chamá-lo para constatarmos o sentimento que Deus havia posto em meu coração. Eu falei assim, chama seu filho ali, que eu vou te ensinar algo sobre o teu filho, que eu estou percebendo que talvez você não saiba, né? Vou te mostrar algo. E quando ele chamou o filho, se deu conta na mesma hora que a única coisa que o filho não queria era estar distante, mas que a necessidade que havia naquele momento é que o pai reconhecesse o motivo, o porquê da distância do filho. Isso é muito lindo, né? E aí ele chorou, abraçou o filho, e eu creio que agora tem nutrido, tem dado atenção a essa necessidade de chamar, de convocar e falar, filho, esse colo, essa presença, essa mesa, este lugar também pertence a você, e é aqui que você deve estar, próximo à voz da sua referência, próximo à voz do seu papai. Eu fiquei muito emocionado com essa experiência que eu tive o prazer de ter.
Aproveitando o que você está falando, a gente precisa entender que cada filho é um indivíduo. E ele tem a sensação, ele recebe as mesmas palavras de forma diferente no seu coração. Uhum. A formação emocional dele, mesmo que sejam gêmeos, eles vão reagir de formas diferentes Verdade. a cada circunstância. Um vai ser mais impulsivo, o outro mais calmo. Não existem, né? Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, não há uma igual ao outro. Sinceramente, Não, verdade. não há uma voz igual à outra. Não há nem voz. Então, Digitais, né? hã? Digitais, todas Digitais não diferentes. são iguais. Aí, ó, por mais que você queira. Então, o que nós precisamos entender? A função do pai é aquele primeiro guia, é aquele primeiro exemplo. Se o pai, se o pai tem um cachorro em casa, se tem um cachorro em casa, e o pai, quando chega em casa, o cachorro pula em cima dele, e o pai dá um pontapé no cachorro, sai daqui, sei o quê. Os filhos, provavelmente, um vai reagir da mesma forma e o outro pode ou não reagir da mesma forma, entrar como ar de proteção e falar: meu pai é um ignorante, meu pai não tem, meu pai não tem carinho com os animais. Então, o pai tem essa função fundamental de ser o exemplo, de trabalhar isso no coração dos filhos, pelo exemplo. Bira, mas nós não podemos fugir do que a palavra de Deus diz, do que nós devemos ser com o pai. Sim. Né? Quando Paulo escreve aos Efésios e diz, Efésios 6, capítulo 6, versículo 4 lá, quando ele diz assim, não irrita o seu filho. Não irrita o seu filho. Sabe o que na realidade Paulo está falando? É muito amplo. Sim. Não ameaça o seu filho, não cria o seu filho em cima da ameaça, não cria o Subjugar, seu né? filho. É Hã? subjugá-lo, né? Exatamente, numa autoridade irracional, Sim. entendeu? E fazendo alimentar o rancor no coração do seu filho. Porque quando você faz isso, você irrita o seu filho e ele se afasta de você. Mas tudo que ele quer é estar perto de você, como a história que você falou. Sim. Sim. Muito legal. Olha, a despeito da mesa, algumas coisas eu ministrei esta manhã sobre os pães da proposição e a forma que os pães estavam ali à disposição dos pães. E a minha ótica sobre o mundo, a minha forma de ver o mundo, a minha filosofia de vida dá ênfase ao posicionamento das coisas, à ordem cronológica das coisas. Eu noto muito e valorizo muito o que da questão, né? E quando eu penso na mesa, se for olhar a nível da criação ortodoxa, mesmo na questão monárquica, eu vejo posicionamento até como o rei se senta, como a rainha se senta, como a prole, os príncipes. E eu acho muito interessante, eu tenho até um tipo de ministração chamado Na Mesa com o Rei. Né? Eu me reúno muito com os meus discípulos, meus filhos espirituais, na mesa, e já tive experiências maravilhosas. Mas no âmbito familiar, que não é diferente, né? eu atribuo a força, a coragem, atitudes, o modo como o pai se comporta com a mãe. Eu atribuo boa parte do crescimento do que as crianças, mesmo tendo suas diferenças comportamentais e no que diz respeito da própria essência, como é que fala? A palavra fugiu, da sua
forma de ver o mundo, é o comportamento em si. A pessoa tem uma capacidade de percepção, a outra tem outra capacidade, personalidade, né? A forma que a pessoa enxerga, o temperamento. Isso, essa é a palavra precisa, temperamento. Independente do temperamento da pessoa, da criança, da sua personalidade, há informações que são notarem como o pai, como a mãe se dirigem, e aqui vai um toque, aquilo que eu tenho tentado fazer, e cada família, claro, que vai escolher a sua didática, mas eu tenho tentado aqui introduzir um posicionamento. Claro que às vezes vira uma bagunça e minha filha senta aqui na cabeceira e a mulher senta lá no outro canto, mas quando a gente consegue se organizar, e é até engraçado, eu sento a cabeceira, não com aquela coisa, né, que aqui não tem ditadura, mas a minha esposa senta do outro lado na ponta, próximo a mim, e logo após ela, minha filha. E do outro lado da mesa, em uma cadeira assim, próximo a mim também, o meu filho. E a minha visão disso é que a minha filha, notando como a sua mãe se comporta em relação àquilo que o pai, eu digo, vai trazer uma informação para ela, como ela deve se comportar, até mesmo com o esposo, o futuro esposo dela. O meu filho, notando e vendo como o pai se comporta, se dirige à mãe, se dirige a eles, vai estar criando ali as futuras ações deles junto à família, junto à sociedade. Então, eu gosto de olho no olho, porque na mesa, e aqui é algo que é algo para a gente pensar, não há como esconder o problema. É na mesa que o filho denota que não está indo muito bem as notas na escola ao ser indagado, como é que vai a sua aula. É na mesa que ele fica meio com a bochecha vermelhinha, né? Fica meio corado, ou fica assim meio espantado quando pergunta, e aí a namoradinha está namorando alguém? E vice-versa para a menina também, né? É ali que a gente olha, ali que a gente vê se está tudo bem, se alguma coisa está estranha, porque a gente aprende a ver a forma do comportamento, a face, o olhar, se há alguma coisa diferente, porque criou-se o bom hábito, o hábito de ter o pai e a família reunida à mesa. Ô Bira, enquanto você falava, e é tão gostoso essa coisa de conversar livremente sobre isso, quando você conversava sobre o estar à mesa, nas posições, né? Aquela posição de, às vezes, a mãe sentar ao meio da mesa, o pai na ponta. Isso era na minha casa, eram três crianças, pai e mãe. Mas sabe, a mãe ali coordenando o servir, o pai na ponta da mesa. Mas sabe o que era mais interessante? Era que nós estávamos aprendendo ali a servir com a minha mãe. Muito, a servir. Muito. A servir com a minha mãe. E sabe o que meu pai ensinou a gente? Pelo ato. Quando fazia bife para todo mundo, graças a Deus, tinha o bife. Meu pai tinha uma loja, não era uma grande comércio, mas tinha uma loja, então tinha bife. E aí chegava o último bife da bandeja. Eita. O último bife da bandeja da mesa. Mas todo mundo estava ali na mesa ainda, comendo alguma outra coisa e tal. O meu pai nunca, eu não lembro do meu tempo de vida, o meu pai não pegar aquele bife e não partilhar em 5. Uau! Pensei que minha esposa estava aqui já pensando, o Bira comeria. É algo tão lindo que você está contando, tão sério, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer que eu imagino que minha esposa estava pensando assim, se ficasse o último, o Bira me daria. Mas olha só, o meu pai, ele fazia isso, era o último bife, ele partia em 5 e mais.
ele pegava o pedaço do prato e botava no prato de cada um. Uau! E não era só isso, era qualquer outra porção que dava no final, porque às vezes tinha. Minha mãe fazia uma salada de berinjela e tal, alguma coisa assim. Nhoque, nhoque dava briga. Nhoque dava briga, era quase contado cada nhoque para cada um. Mas tudo era tão, tão lindo nesse aspecto que marcou a minha vida. Isso marca o nosso caráter, não porque o que você tem não é seu, é dividido. Uhum. Quando você tá na mesa, quando você está com outras pessoas, você serve. Então, o meu pai me ensinou isso. Com a marca. E eu ensinei isso aos meus filhos. Entendeu? Eu ensinei essas coisas aos meus filhos. Agora, se eles vão praticar, eles viram isso. Mas eles têm a individualidade deles hoje. Uhum. E é fantástico isso quando você diz assim: uau, eu cumpri a minha tarefa. Eu não sou o melhor pai do mundo, não sou mesmo. Eu te mostro a relação do que eles mandam para mim, que eu tenho que melhorar. Mas a gente não nasceu pronto. Sim. A gente precisa estar disposto a aprender, renovar a nossa mente e mudar o nosso comportamento sempre que possível. A obra, querido, a obra é constante, né? E aprimoramento cabe todos os dias em todos nós. Verdade. Engraçado, eu guardar essa do bife, amor. Eu prometo que quando ele vai me pedir o bife, ela tá me olhando aqui, ela quer ver minhas amigas, tá rindo ali, aquele sorriso pelo canto. Mas ainda Deixa eu bem que falar uma não há coisa. competição aqui. Eu tenho, se bem, 2 leõezinhos aqui em casa que, quando fala é carne, o negócio é complicado. Mas deixa eu te falar. E quando é um bife à milanesa? Você já imaginou? Poderia ser menos, né? Podia ser 2-2, mas aqui são 3 contra 1. A Fabiana, a minha esposa, ela nem liga tanto, mas, cara, o Benjamin e a Sofia falou que é carne, eles estão colados mesmo, muito bom. Mas fica aí o princípio, né? É algo tão simples, mas tão maravilhoso. E uma das coisas que nós dizemos, né? Eu estava trabalhando esses dias lá limpando o terreno, até onde eu furei o pé, que me rendeu a mensagem, que me rendeu um livro aí. E eu estou estruturando a ideia, vou ministrar domingo lá em Pompeia, Igreja Batista Pompeia. Fica aí nosso contato, porque em breve vai voltar, pastor, deixar aqui abrir um parênteses, vai voltar as minhas ministrações, as conferências, os retiros espirituais. Já é um total de mais de 300 congregações e foram N ministrações que até hoje a gente colhe, tem alegria de ouvir os relatos da edificação nesses congressos, nessas palestras, nessas igrejas amigas, da garagem, da igreja reunida na garagem, aos grandes templos com 6, 7 mil, 8 mil membros. E a gente está, assim, com o coração ardendo, cheio de boas expectativas para levar algo que contribua para o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. E nessa volta às atividades, na hora que Deus permitir, na hora que as autoridades competentes derem o start, a gente pegar e poder ministrar. Mas, por enquanto, eu tenho ido, comecei aí, a convite de alguns líderes, mas com toda a precaução, com distanciamento, com máscara. Algumas igrejas que abriram parcialmente, há outras que ainda não abriram, e a gente tem que respeitar o trâmite de cada organização. Mas fica aí, em breve a gente vai estar em algumas comunidades, viajando, indo para a roça, indo para vários lugares como a gente estava fazendo em 2018, 2019. E o que Deus fez agora, nesse parênteses, acrescentar isso, o que Deus está fazendo agora ao Brasil é algo singular, no mundo é algo singular, e eu acredito que vamos ter muito para oferecer e vamos também receber muito pós-pandemia, após o que tem acontecido no mundo, né? No planeta. Mas, voltando ao nosso tema, e eu estou gostando muito também de te ouvir, quero aproveitar aqui para agradecer, muita gente está vendo, e é engraçado que tem pessoas que não entram na live agora, mas passa alguns minutos
eu vejo 300, 400 ou mais acessos nas lives, nos conteúdos que a gente disponibiliza aí no Vira Gomes Oficial. E hoje essa live eu vou disponibilizar, está tão linda, porque ela cabe tanto para os leões conservadores, onde nós tratamos de conservadorismo, família nos moldes tradicionais, né, cristãos, famílias que se posicionam contra tudo aquilo, toda ideologia contrária aos princípios divinos. E também tem o Bira Gomes Oficial, que eu falo da palavra de Deus, eu falo ministro, eu canto, toco ali, e é uma beleza. Mas voltando ao tema, né, a figura do pai na mesa, há pessoas... Essa parte é dura, mas às vezes algumas pessoas vão se identificar, e aqui fica a oportunidade para aqueles que não tiveram a sorte de ter a presença da figura paterna à mesa, né? Crianças que não tiveram o privilégio de ter seus pais as levando para a escola, como eu faço com os meus filhos, o Benjamin e a Sofia, eu tenho esse prazer de levar ou trazê-los, geralmente eu vou buscá-los, e eu creio que isso faz também grande diferença na construção do caráter deles, da personalidade deles. Então eu ponho na cavalitas, eu corro, eu brinco, eu me preocupo, eu dou instruções ao levar, ao buscar, eu pergunto se houve alguma coisa diferente, dou instruções, as mais diversas instruções. A gente fala sobre as mais diversas áreas, a área sexual, né, que é outra área aí do tabu, que até hoje persiste. A gente conversa sobre tudo e as perguntas que saltam à mesa, de vez em quando o Benjamin solta umas assim, aquelas pérolas, ele fala: mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Pai, o que é isso? E a gente: o que, menino? Você já está perguntando sobre isso com essa idade? Mas é na mesa, a gente tenta agir ali com o máximo de naturalidade possível, para que as crianças não se sintam constrangidas, porque a conotação que a gente dá a um assunto abordado por uma criança é bem diferente da concepção de como as crianças enxergam as coisas, enxergam o mundo. E aí eu quero abrir para a gente poder fazer uma introspecção e tentar trabalhar melhor na cabeça até dos pais sobre essa questão, o pai quanto tutores, quanto cuidadores, o cuidado de expressar algo desnecessário para um filho que indaga sobre uma informação que ele recebeu lá na escola. Porque uma das maiores intenções nessa live aqui é produzir algo benéfico, algo bom, algo que venha contribuir para que os pais atentem em ter não a família perfeita, mas dar o melhor, como o pastor Roberto falou agora. Eu não sou o melhor pai, tenho uma lista, os meus filhos dizem que há muito para mudar, eles falam, porém, há coisas preventivas. E eu, como um educador, no sentido que trabalho com reinserção social, trabalho no presídio, trabalho nas Cracolândias, a maioria das pessoas, se não 90, quase 100%, elas não tiveram um bom referencial, elas não tiveram essa possibilidade de ter a presença paterna ali, cuidando, tirando as arestas, proibindo, dando limites, e algumas sim tiveram, há exceções. Há pessoas que escolheram o caminho do mal, mesmo tendo pais maravilhosos, e eu quero deixar bem claro aqui não é uma visão acusatória, mas é preventiva, é alguém que está querendo cuidar, trazer alguma coisa. Muitos não deram porque não tinham, muitos dos pais, mas outros negligenciaram. E ao invés de ouvir, ao invés de serem taxativos, omissos ou imperativos ali no sentido de rígidos, eles fizeram com que pessoas, crianças se retraíssem, filhos se retraíssem e não dessem na mesa a verdadeira versão do que estava passando no coração. Daí a sociedade corrompida como está hoje aí, a sociedade que temos visto. Olha, Biro, quando você cita essa paternidade,
Nós precisamos entender a linguagem dos nossos filhos. Qual a linguagem que o nosso filho entende? Entende quando você pega e diz assim, esse é um copo. Pega no copo, ele vai mexer no copo. O outro, ele precisa, basta você falar, aquilo é um copo. Ele já gravou. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos sentar à mesa, ensinar sentando à mesa, andando com ele, levantando com ele. Ou seja, você precisa pegar desde criança o seu filho e seu referencial. Dá essa liberdade de diálogo. Dá essa liberdade de diálogo. Nós não estamos acostumados a isso. O que está acontecendo com os nossos filhos, com os meus netos hoje, com os meus netos? Os meus netos hoje, eles precisam saber alguma coisa, eles vão direto para onde? Para o Google, meu santo Google. Porque ele diz ele tem resposta para todas as coisas. Sim. Entendeu? Ou então ele vai para o amigo. Um amigo para um primo mais velho. Porque ele não tem a ligação, o caminho do coração do pai não está no caminho do coração do filho. E isso é algo que é construído, é trabalhado. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer melhor o caminho que eu construí. Eu sei que pode ser melhor. Mas só que os meus filhos já passaram de uma fase, agora já estão em outra fase. Você está entendendo? Então, qual é a nossa função? Você que é pai novo, né? Você que é pai novo, que está nos assistindo, que o seu neném está na barriga ainda e que vai nascer. Sente à mesa com seu filho. Seja livre. Você sabe o que é fantástico? O filho vai te ver como herói? Sim, ele vai te ver como herói, como pai herói, aquele que supre, aquele que dá direção, aquele que ampara, que te ensina a fazer lutinha, que joga com você um joguinho. Não no computador, mas no chão, no tapete da casa. Que faz você andar sobre a barriga dele e falar assim, pode pular na barriga, filho. Sabe? Não é no computador. No computador ele já tem os amigos. Ok, você pode tirar lá, jogar uma partida de futebol com ele, outro jogo que você quiser. Mas essa presença com seu filho, ela é sobrenatural. Por isso que a Bíblia nos diz em Deuteronômio 6, anda com seu filho, senta à mesa com seu filho, sabe? Ensina o seu filho, coloca na porta da sua casa, nos batentes da sua porta, a lei, ou seja, que aqui existe líder. A minha filha está entrando no Instagram e ela disse, ou soltar papagaio, né, pai? A minha filha entrou agora, né, fazendo um comentário, ensinar a andar de bicicleta. Nós íamos para o campinho soltar bicicleta, soltar papagaio, nós andávamos. Essa menina aí, a Sara, ela se perdeu. Um dia, ela saiu andando pelo bairro, Bira. Você que está, ela saiu e foi encontrada na beira do córrego. Olha só, lá em Montes Claros, quase matou a gente de susto. Meu Deus. Mas ela não apanhou por isso, ela estava descobrindo o mundo, porque nós vivíamos na rua, ela vivia na rua. Ela achou que podia abrir o portão e ir. Ela fez o quê? Seguiu o nosso exemplo. Sabe qual foi os nossos melhores tempos? Não foram, eu digo isso, eu testemunho isso para as pessoas, sabe? Os melhores tempos de eu, Roberto, como pai, Bira, Roberto, como pai, os melhores tempos que eu lembro não foi a escola que eu fiz isso para pagar, negociava a mensalidade, fiz isso, fiz aquilo. Não foi isso. Foi o tempo que eu sentava no alpendre da minha casa, que eu sentava e ia comer salsicha com eles e pão.
Foi quando nós saíamos aos sábados para ir no mercado ou para ir no parque. Nós fazíamos isso, para andar de bicicleta, soltar pipa, essas coisas. Isso é melhor do que roupa. Isso é melhor do que roupa de marca, do que o melhor celular, o iPhone, o último modelo. Isso seu filho não esquece. Isso seu filho não esquece. É aquilo, mesmo que o seu pai já faleceu, mesmo que o seu pai já não está mais aqui. Se você quer alguma coisa que dá valor, traz à memória esses momentos de você junto. Isso vai te renovar. Sabe? E o pai tem essa função. Ensinar aos filhos o caminho, renovar a mente. Ele vem com muita coisa da rua, como você falou. Ele vem com coisas da rua. Que assuntos, às vezes, que são picantes para nós. Ah, como é que eu fico... Mas eles precisam falar com a gente mesmo. Mas eu não tive essa liberdade toda que você tem hoje, não. Na minha época era um pouco mais difícil. Legal. Enquanto você falava aí do chão, duas coisas que eu lembrei, que eu pensei aqui. A primeira, pastor Cláudio Duarte falando, que há fases na vida, né? As fases. A fase da criança que você fala, cala a boca, menino, para de falar. E a fase da adolescência que você pergunta, onde é que você estava? Fala alguma coisa. O que está acontecendo? E aqui, você falou do chão, nós temos um lugar aqui em cima da casa, na parte de cima, que a brincadeira, né? É do touro bravo. Eu sou o touro bravo. Eu falo a mãe aqui, a parte pensante, inteligente da casa, eu sou o playground. Porque mas assim, eu me torno um deles. Aí eles montam nas minhas costas, botam almofada, eu dou upa e pulo, e eles amam isso. E como eu fiquei sedentário, sem sair, sem fazer caminhada, eu comecei a sentir, né? Graças a Deus eu comecei a fazer umas caminhadas agora aí, com algumas restrições, com o Benjamin, que é o meu filho, com a Sofia, com a Fabiane também. E aí estou recuperando, mas como eu não estava conseguindo ser o touro bravo da Sofia e do Benjamin, eu criei a modalidade minhoquinha. Ao invés de ficar com as mãos e os joelhos no chão, eu fico deitado e balanço assim para um lado e para o outro, para eles não perderem tudo. Agora, do touro bravo para minhoca. Não vou falar mais com ele. E a Sofia, ontem a Sofia falou, papai, ela fala, melhorou. Já melhorou a sua coluna, papai? Eu falei, filha, quase. Ela fala, não dá para fazer a minhoquinha, pelo menos? E esse contato é muito gostoso. Muito gostoso. Eu, assim, eu dou tanta liberdade aos meus filhos que eles ultrapassam, às vezes, que o negócio aqui acaba em choro. Porque eu viro um deles e a almofada para lá, e eu falo, já chega, eu já não quero mais brincadeira. Aí eu pego um, dou uma chave, pego outro, os dois contra mim, daqui a pouco ninguém sabe quem é pai, quem é filho, e a Fabiane, vai acabar em choro isso, você já sabe. Mas eles não. Eles não se dão por vencidos, e a novela sempre é a mesma, e volta. E eu confesso que a minha tolerância tem que aumentar, porque quando eu não estou aguentando mais eles, eu parto para a violência das almofadas, travesseiros. Sai daqui, menino de acho! E acaba que aí eles me deixam quieto por mais um dia, e depois volta tudo gostoso novamente. Gente, eu quero dizer aqui que está sendo muito bom. Estou feliz com todo mundo que está vendo. Já estamos aqui há quase 50 minutos, não é isso? De live, mais ou menos. E, infelizmente, o Instagram tem esse tempo de... Como é que fala? De corte, né? 1 hora só. Mas eu quero muito, desde já eu quero dizer, pastor, que eu quero repetir essas experiências. Olha, eu quero só temas, contar uma outra coisa da experiência. Sim. A gente falou das brincadeiras.
como elas ensinam, como elas juntam são momentos de intimidade, do filho confiar em você. Sim. Agora, nós já falamos da mesa, e eu quero falar de outra coisa que acontece na mesa. Sim. Quando você coloca um jogo de tabuleiro. Quando você coloca um jogo de tabuleiro, você vai jogar um jogo de tabuleiro, nem que seja aquele jogo, eu não sei se vocês já tiveram isso, aquele jogo que tem os preguinhos, que é o jogo de futebol com uma bolinha e você vai fazendo o jogo. É um jogo de futebol em cima de uma Ainda madeira. não. Isso já tem até em loja de R$1,99 para vender. Na minha época, você tinha que construir isso. Então, quando você faz isso, você ensina regras, você deu 2 toques, é só um combinado, e aí você vai ensinando, não pode roubar, ou seja, não é roubar, não pode enganar o outro, entendeu? Tem um juiz que está ali, todo mundo se torna um juiz, sabe? Você vai ensinando princípios de vida para os seus filhos, de uma maneira muito maluca, é muito maluco, mas é muito simples. Isso fica no coração dos nossos filhos. Então, quando você corrige os seus filhos, a primeira coisa que eles vão falar, claro, que tem filho, e eu cheguei a escutar isso dos meus filhos, eu não te amo mais, agora eu estou de mal de você. Claro, eles não receberam o que eles desejavam. Mas, logo depois, eles voltavam a me abraçar e beijar, sabe por quê? Porque estava no coração deles o amor que eles recebiam. Eles traziam a lembrança, o amor que eles recebiam dos pais. Então, na mesa, a mesa é um local que você vai conviver com o seu filho. Na mesa não é lugar de. É lugar. E deixa eu falar uma coisa, a última coisa. Eu não vou tomar o seu tempo, Bira. A última coisa. Na mesa é lugar também do pai falar assim: gente, a gente precisa apertar o cinto. A gente está com dificuldade. Orem por mim. Eu estou com muita pressão no meu trabalho. Papai hoje vai fazer um exame, vai no médico, para que eles vejam que isso faz parte da vida. Obrigado, Bira, pela oportunidade. Não sei como é que está aí. Eu não estou controlando o tempo, porque eu estou no YouTube também. Então, no YouTube, a gente pode ficar até a hora que quiser. Está maravilhoso, está muito gostoso. Olha, é muito lindo isso, amado pastor Roberto, quando você fala desse olho no olho e também há tempo para aprender, há tempo para até os pais, né, os condutores dessa engenhosa e magnífica obra de Deus, a família. É hora do pai também poder tirar um tempo para si, para aprender. É tão bom olhar para o olhar do nosso pai que está à mesa e perceber que ele não está bem, um filho perceber que o pai permitiu que as lágrimas caíssem na sua presença, a emoção de um pai. Eu acho tão lindo quando os meus filhos perguntam, né? Você está chorando, papai? O que é que você está sentindo? Né? Havia aí um costume, ainda tem persistido, eu acredito que ainda exista, hoje é menor, né? Daqueles termos os quais geram patologias, geram agressões ao íntimo da criança, expressões do tipo: homem não chora, cala a boca, menino, eu estou falando, engole o choro. Então, aqui em casa, e aos filhos espirituais e aqueles que nos ouvem, eu sempre deixo bem claro a expressão. Existem expressões que não cabem, né? Cala a boca, engula o choro, o homem não chora, aqui homem chora, aqui criança fica brava até com o pai e tem o direito de réplica, tréplica, tem limites, mas há que se dar vazão
a expressão para que não criemos seres estranhos na nossa casa, né? E é interessante que eles vão ter a coragem de expressar. E se um filho, a filha, consegue adquirir essa liberdade, essa autoconfiança, a ponto de olhar para um pai e perguntar se ele está mal e perguntar o porquê dele ter feito tal coisa, corrigido, se for o caso, imagine a tal pessoa, a tal criança em meio à sociedade, quando estiver na sua idade de jovem, sua idade de adulto, sabe como elas vão ser bem resolvidas, elas vão é, ver o afrontador, ver uma injustiça, e eles vão conseguir, com educação, com respeito, eles vão conseguir olhar nos olhos e falar: isso está errado, isso não está em conformidade com aquilo que eu aprendi. E ainda que a indagação dessas crianças agora em meio à sociedade, ali, inseridas na sociedade, no trabalho, na faculdade, ainda que a indagação não seja justa, vai permitir com que elas aprendam algo, né? Se elas não aprenderam até então, vão indagar e vão ouvir a resposta daqueles que foram indagados. Então, a mesa é um lugar de ganho, é um lugar de entrega, é um lugar de troca, é um lugar onde a gente aprende a ver o que o outro está passando e a detectar, né? Não é no quarto, como a juventude está hoje, trancada com o seu smartphone, as crianças, não é a sós. Eu entrei agora em um dispositivo novo que eu até baixei, né, o TikTok, para estar colocando as brincadeiras que eu faço com essas, como é que fala? Com os filtros, né? Eu fiz, não sei se o senhor ouviu lá, eu com o olhão brincando. Eu vi, assim, é interessante, mas eu vi tantas jovens lindas, tantas meninas, adolescentes, eu falei, meu Deus, e a despeito dos jogos, né, os quais eu acho que são bons, mas tem que ter medida, como você falou, não é com o jogo, é uma brincadeira tate a tate, e a paz que não tem isso, nunca tiveram e perderam o controle, se um dia já tiveram, mas essas meninas jovens, lindas, e esses meninos, esses garotos, Free Fire, joguinhos aí que a gente vê, jogos online que você vê 1.000, 10.000, 100.000 crianças reunidas ao redor do mundo em torno desse jogo, né? As lives, as meninas, às vezes ali deitados, meninos jovens, como eu vi, meninos bonitos, deitados, e o celular filmando, ou seja, eles se retiram para o quarto e vivem. Cara, quanto essa geração está perdendo. E eu quero aqui estar motivando, e talvez você, jovem que está assistindo, fale assim, minha mãe, estamos indo para os segundos finais, mas deixa eu finalizar com isso aqui. A sua mãe, você pode dizer, minha mãe não tem tempo para mim, o meu pai nunca me abraçou, eu estou chorando vendo esse vídeo aqui agora. Olha, eu quero que o pastor deixe sim o parecer dele, mas eu quero dizer, há tempo para você retomar a mesa, há tempo para você voltar a olhar nos olhos, há tempo de brincar com esse joguinho dos preguinhos, há tempo de dividir o bife em 5, há tempo de brincar do touro bravo, do minhocão, há tempo de fazer travessuras, há tempo de pular corda, há tempo de se perder perto do córrego, deixar o Roberto meio, né, assim, preocupado, e a mãe também. Mas que pena que chegou o fim dessa nossa live, pastor querido. E Nós haverão podemos continuar outras e outras, eu espero. Tá? O YouTube, nós vamos encerrar juntos. Mas se você pudesse, eu acho que se você pudesse, eu queria que você no YouTube você cantasse aquela música Sentimentos Misturados. Uhum. Ó, essa música de Sentimentos Misturados fala dos sentimentos misturados de um filho com o pai. Eu vou encerrar aqui no Instagram para não perder essa live, para Isso, disponibilizar lá no tem que IGTV encerrar. agora. Galera, Bira Gomes Oficial, quem puder, corre lá para o YouTube, Bira Gomes Oficial. Beijo no coração de todos vocês. Vamos lá para o YouTube. Eu estou online, já estou lá no YouTube agora. Vamos seguir para lá. Deixa eu tirar aqui, para Ô, Bira, salvar.
Te coloquei na fogueira, né? Eu vou ter que obedecer, né? Porque, Olha só, apesar de ser uma sabe o que live é? focada Você nos que está aí leões com a gente, conservadores, eu não canto, eu vou atender o pedido você que desse está aí, querido amigo que tão deixa eu te falar. encarecidamente, sem, sem, sem medir esforços, Vira. cedeu à Você que. vontade. Não, Deixa eu colocar o fone deixa eu aqui. te falar. Põe Cedeu, o fone né, que o eu quero meu falar. pedido, então eu vou Eu quero assim, falar algumas coisas contigo. sim, Eu querido. quero só te comunicar uma coisa. Ah, foi muito bom, sabe? Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você, em qualquer tempo, seja agora, seja daqui uma hora, seja amanhã ou depois. Por que eu pedi para que o Bira desse mais um pouquinho dele, de 5 minutos? Porque essa música, ela veio como um bálsamo na minha vida, Aleluia. no, numa fogueira. Mas não era a fogueira de São João, era uma fogueira que nós estávamos comendo um caldo, um dia frio demais. E aí, quando o Bira contou a história dessa música, essa Aham. música faz parte da história da vida dele. Assim, e eu digo assim, pô, toda vez que eu. Você não sabe quantas vezes eu já escutei essa música. Se Que cada legal. vez tivesse que dar um. Que desse, porque essa música ela traz a figura do Pai Celestial, aquele Pai que te ampara, esse Pai que senta à mesa com você, que prepara a mesa para você, que te ama. Muito obrigado, Bira, por essa oportunidade. Eu vou deixar você só na tela agora para que as pessoas possam estar te vendo Ok. e aproveitando. Vou encerrar com essa canção, agradecendo a todos que estiveram até agora na nossa live e dizer que essa é a canção, para mim, na minha escolha, a canção mais bela que eu já compus, a canção mais linda que eu tenho. Entre tantas outras, essa é a que eu mais me identifico, que eu mais gosto, é meu xodó. O Recebe a Cura, da Ludmilla Feber, né? Essa é a música do Bira. E um dia a gente conta essa história, quem sabe numa próxima live, como foi o surgimento dessa canção, como ela nasceu. E o nome dela é Sentimentos Misturados. E a propósito, por causa do pastor Roberto, em homenagem, nós vamos disponibilizar essa canção em breve. Eu vou pedir a Fernanda para subi-la para as plataformas digitais, né? Para Deezer, para o Spotify, para todas as plataformas digitais que as nossas outras canções estão aí. Depois vocês acessam, tá bom? Beijo, compartilha esse vídeo, segue, aciona as notificações, o sininho, manda para todo mundo, manda ver aí no like. Beijo, Pastor Roberto. Vamos lá. Sentimentos Amém. misturados. Deixa eu afinar aqui de novo, desculpa. Foi surpresa, né? Nas tuas mãos, o coração vira um instrumento de música e os suspiros que dele saem ao ser tocado por ti são como melodias, são como harmonias que expressam que a boca nunca foi capaz de reproduzir. Gemidos inexprimíveis, sentimentos misturados, teus com os meus com os teus. Gemidos inexprimíveis, sentimentos misturados, teus com os meus com os teus. Quais são os teus? Quais são os meus?
toca-me, sinta-me, e toca-me, sinta-me, e toca-me. Ah, Senhor, como o Senhor nos toca com o seu amor de Pai, com as tuas mãos de veludo, as suas mãos Aleluia, aveludadas, Senhor. que nos constrange por não nos invadir, mas age de forma tão peculiar, Senhor, que acessa os lugares mais íntimos, mais profundos da nossa alma, sem nos dar, Senhor, a sensação de invasão. E és bem-vindo, Pai. És bem-vindo, Pai. A tua presença à mesa é indispensável, ó Deus, incomparável. E às vezes nós nos sentimos ao entrar em um lugar que o Senhor não nos ama. E por não sentirmos, a gente acha que o Senhor esqueceu de nós. E aí vem a tua voz, a tua doce voz, e diz à filha, e diz ao filho: eu estou aqui, no esconderijo do Altíssimo, descansarei. E a alma cansada e abatida, Ele, o Pai, o Senhor, aquele que não pode faltar a presença dele na mesa, ele diz: ainda que não sintas, toca-me. Ainda que não sintas, eu estou aqui. Ainda que não sinta, eu olho em teus olhos e dou a você entender, amada filha, amado filho, que eu estou aqui. Não porque tu me amas, mas porque antes eu a escolhi, eu sou teu pai. Eu amo a minha forma, eu amo ao meu jeito, aquele jeito incondicional. A mesa está posta, o lugar é insubstituível, é teu. Aquele mesmo lugar está te aguardando, está te esperando, ó filha. Aquele que foi para longe da casa do Pai, aquela que está distante, perdida em algum córrego da vida. À medida que você ouvir a voz do Pai, que ecoa além da mesa, há um lugar à mesa para você. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. E ainda que não sinta, Ele está aí pertinho de você. A propósito, o lugar dele é dentro. O convide agora mesmo para retomar o seu lugar. Retomar ao lugar que ele nunca deveria sair. A Deus seja dada a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Que Deus abençoe. E até a próxima, gente. Deus abençoe todos. Com Deus. Tchau, tchau.